Isabel foi assassinada pelo marido dentro da própria casa. Foi espancada até a morte. Essa é a Isabel. Ela viveu um relacionamento abusivo e marcado por muita violência por 10 anos. Tá? Quase 10 anos. A mãe de 2 crianças foi assassinada pelo marido. E a Bruna Frenner vai trazer pra gente agora novidades e o depoimento exclusivo nessa reportagem que ela preparou pra gente. Esse crime foi em Paranaguá. Bruna Frenner. Isso mesmo, Jasson. Agora na reportagem a gente vai ver esse depoimento exclusivo, então, do homem que confessa que matou a esposa. Olha só. Giovanni Godoy Bahia, de 29 anos, confessa que matou a esposa, Isabel Cristina da Silva Cardoso, de 26 anos de idade. Eu mandei uma mensagem no celular dela, falei, não vá pra casa, não quero mais você na minha casa. Falei pra ela. E daí, cheguei em casa, ela tava lá. Cheguei em casa, ela tava nua. Ela falou, pô, você vai perder esse corpo aqui? Só que ela tava desconfiada que eu tava traindo ela. Daí, falei, sai daqui, sua corna, falei pra ela. Daí ela pegou e avançou com uma faca em cima de mim. Eu peguei, tomei a faca na mão dela e joguei assim. Daí empurrei ela. Daí dei dois tapas nela, assim, 2 chutes. E daí peguei e saí da casa, desnorteado, assim. Você não pensou em socorrer? Só não queria voltar na casa, só. Não queria voltar só porque sabia que eu Mas machucado ela. Mas quando você viu ela desacordada, você ainda pegou os seus filhos? Isso, eu peguei eles. E deixou ela desacordada no chão? Não, eu coloquei ela em cima da cama. Ah, então você ainda pegou ela do chão e colocou em cima da cama? Isso. Mas então você não sabia que ela estava morta? Hã? Já sabia que ela estava morta? Não sabia. Giovanni foi preso 5 dias depois do feminicídio. Ele se apresentou durante a vigência da lei federal que impede o cumprimento de mandado de prisão até 48 horas depois das eleições. Então ele não poderia ser preso naquele momento que ele compareceu à delegacia de polícia. Paralelamente a isso, já havia formulado um pedido de prisão preventiva. Assim que foi expedida a ordem judicial pela 2ª Vara Criminal aqui no município de Paranaguá, o próprio advogado já realizou a apresentação dele para que fosse dado o cumprimento ao mandado de prisão. Ele tenta alegar legítima defesa. Ele mencionou que houve uma discussão entre eles, ele acabou desarmando a vítima que se encontrava em posse de uma faca e desferiu as agressões que causaram a sua morte. De acordo com o advogado, essa tese não tem fundamento. Isso não se sustenta pelo que tem no processo, pelo histórico do casal. Ela não era uma pessoa violenta. Ele, sim, sempre se mostrou violento. Não foi encontrado faca alguma no local do crime pela polícia científica. Essa história foi inventada para buscar uma tese defensiva que não se sustenta de legítima defesa. O crime aconteceu na manhã do dia 2 de outubro. Antes de avisar a família, Giovanni foi até a casa da irmã da Isabel buscar as crianças. Levou os filhos até a casa do pai. Chegando lá, contou a ele o que tinha acontecido, que matou a esposa. O pai então liga para um advogado e os 3 voltam até a casa onde o crime aconteceu. Há a suspeita de que eles arrumaram essa casa. Depois, ligam para a polícia militar. Chegando lá, os policiais constatam muito sangue na residência e que Isabel estava no quarto, enrolada em um edredom. O que nós sabemos é que o celular dela sumiu do local do crime, né? A casa estava muito bem arrumada. Para quem menciona que houve uma luta corporal e que produziu os resultados que produziu no corpo da Isabel. Então, o que nós pedimos, nós solicitamos já para a investigação, rastreamento do local do celular, né, onde ele foi utilizado após o crime, e demais investigações que vão ser feitas, que se houve fraude processual, será constatado no processo, com certeza, e as responsabilidades vão ser apuradas.
Um relacionamento violento. De acordo com a família, durante os 10 anos de união, Isabel era vítima de violência doméstica e nunca procurou a polícia. Em uma das situações, Giovanni chegou a cortar à força o cabelo da esposa. Ele cortou o cabelo dela, tampou a boca dela e cortou o cabelo dela com ela dormindo. E outras vezes nós via ela machucada, toda hora de Isabel, por que isso? O que foi? O Giovanni me bateu. Ela até se escondia para nós não ver que ele tinha feito isso com ela. Era olho roxo, era perna machucada, até uma queimadura. Família e advogado lutam para que Giovanni responda pelo feminicídio. O resultado no corpo da Isabel, a forma pela qual a cena do crime foi encontrada e o histórico de vida dos dois mostra que ele cometeu um feminicídio de forma bastante cruel. O casal tinha 2 filhos, um de 8 anos e outro de 3 anos de idade. Hoje estão com o pai de Giovanni. A família de Isabel quer a guarda das crianças. Nós estávamos ligando todo dia para falar com as crianças por chamada de vídeo. E ele falou que não pode ligar mais, porque as crianças ficam chorando, pedindo por ela. Tudo indica que Isabel sempre foi violentada, mas nunca procurou a polícia para denunciar o esposo. Ela vivia a dor em silêncio dentro de casa para proteger os filhos e, às vezes, desabafava com a família. Quando ela vinha para minha casa, ela falava que não ia voltar mais. E nós sempre acreditávamos que ela não ia voltar, né? Porque ela sempre vinha machucada, né? Só que ele sempre, não sei, ele fazia uma lavagem cerebral nela, só pode, porque ela vinha muito convicta que não ia voltar com ele. E daí ela começava a conversar com ele e acabava voltando. Falava para nós que ia dar uma chance para ele, que ele falava que ia mudar. Por meio de nota, a Polícia Civil do Paraná informou que concluiu o inquérito policial e encaminhou à justiça. O suspeito foi preso pelo crime de feminicídio. Espero que ele pague e fique muitos anos lá. Porque não é justo o que ele fez com ela e dele sair de lá conviver com os filhos e ele tirou a oportunidade dela de criar os filhos dela. Doutora Márcia, o que te chamou a atenção no depoimento dele? Pois é, na inconsistência, né, do que ele fala em relação ao que existe. Mas o que ele falou? Ele falou que ele saiu de lá sem saber que ela estava morta. Mas vai para casa do pai e desmatei minha mulher. Então eu acho que ele estava